Olá, olá pessoal! Nessa videoaula eu vou explicar mais algumas coisas de detalhe de leitura de projeto, tá? E aí eu vou reforçar alguns conceitos que eu já passei para vocês durante a aula. Então eu estou aqui com um projeto aberto aqui, é aquele mesmo projeto que eu venho mostrando para vocês, porque ele está mais completo, tá? Então esse projeto aqui, esse em específico é uma planta de locação e planta de forma, tá? Então, a planta de locação, a gente já viu, né, que foi no primeiro bimestre, onde vocês fizeram a locação das fundações, tá? Juntamente com os pilares. Então, a gente tem aqui a planta de locação da fundação, tá? Juntamente com os pilares, né? Aqui faltou um detalhe importante, né, que era aquela... os eixos, né, A, B, C, tanto vertical como horizontal, tá? Faltou isso aqui, mas ele tá bem cotado aqui, tá? Então, essas são as fundações que existem nesse projeto, tá? Então, é uma sapata, tá? Então, tá aqui todas elas, percebam que tem dimensões diferentes, tá? Devido ao requisito de carga que vem sobre ela, né? Perceba aqui, ó, onde a gente tem uma fileira de sapatas, tá? Que algumas são menores, né? E a gente vai perceber porque a carga no pilar é pequena, tá? Então, aqui do lado, nós temos as plantas de forma. Aqui, a gente tem um aspecto diferente, que é o seguinte. A gente tem um porão que é um nível abaixo do nível da rua, tá? Então, nós temos o porão, ok? Aonde foi colocado, né? Escavado e feito as sapatas, tá? E no porão, né, se tem uma escada onde que se sobe e tem acesso ao térreo da edificação que está no nível da rua, tá? Então aqui, né, é até interessante focar nisso aqui, ó. Aqui nós temos o muro de contenção. Não são todos os projetistas que fazem esse cálculo de muro de arrimo, tá? Mas é importante ter para segurar justamente o talude aqui, porque nesse trecho aqui para cá, nessa direção aqui, ó, deixa eu desenhar aqui para vocês, nessa direção aqui, opa, nós temos o solo e acima dele a gente vai ter a pavimentação, tá? Então há um empuxo, né, que eu até expliquei em mecânica dos solos para vocês, que vai ser aplicado aqui. E se não tiver esse muro, né, o solo vai tender a romper, né, afetando a estrutura dessa edificação. Então é importante colocar esse muro de arrimo aqui, tá, para conter esse solo. Então aqui, nesse nível aqui do porão, o dono optou por não fazer nada, tá? Não fazer nada. Então, esse X aqui que aparece aqui, ó, pontilhado, né, aqui, esse pontilhado aqui com ponto, né, traço e ponto, são as vigas baldrames, tá? Então, as vigas baldrames, elas estão travando os pilares aqui, né? A gente tem a fundação que tá abaixo desse nível aqui, tá abaixo uns 2 metros, se eu não me engano, não, 2 metros não, 1,5 metro desse nível do porão, tá? Então, escavou-se nesse nível aqui do porão, 1,5 metro, se eu não me engano, e assentou as fundações, tá? Então, nesse nível aqui, a gente tem as vigas baldrames, né? Travando esses pilares, e nesse preenchimento aqui, normalmente a gente faz um piso de concreto, tá? Então, aqui a gente não coloca laje, tá? Então, esse X aqui tá mostrando exatamente isso. A gente não tem laje aqui. E aí, nós temos aqui o início da escada, tá? Observem essa setinha aqui, tá? Essa setinha é que indica o sentido de subida da escada, tá? Então, a escada, ela se inicia aqui com o primeiro degrau e sobe até o nível térreo, tá? Observem também que aqui a gente tem uma viga baldrame que ela se estende até a escada, tá? Então, essa viga baldrame é para receber a carga da escada, tá? Nesse trecho que tá bem aqui assim, ok? Então, aqui nós temos os degraus, tá? E aí,
nós vamos ter mais informação dessa escada quando a gente for para outra planta, que é a planta do térreo, tá? Então, ó, observem aí, né, as achuras dos pilares, tá? Aqui, a achura espaçada, isso significa que os pilares continuam desse piso para o outro. Aqui, na alocação, nós temos os pilares nascendo, por isso que não tem achura no pilar. E aí, a gente passando para a planta de forma, a planta do térreo, tá? A gente tem aqui, né, a continuação da estrutura. Percebam que a gente faz um corte na escada, a gente não precisa representar a escada toda aqui, até porque ela começa lá no porão, tá? Então, é interessante se ver, né, esse projeto lá. E aqui a gente vê que a escada, ela se sustenta, né? Aqui no porão a gente viu que ela começa com um arranque nessa viga aqui, tá? E ela vai sustentar lá em cima, né, no térreo, com essa viga aqui, tá? Que tá de rosa, destacada em rosa, tá? Então, aqui no térreo a gente tem uma viga, um trecho com viga, né? Até uma viga em balanço para sustentar essa escada. Então, observem, né, que o muro, ele vai até a parte inferior do térreo, tá? Aqui, né, a gente tem mais detalhes, né, da planta de forma, a gente tem os pilares com as achuras, né, os pilares que continuam, as vigas, tá? As vigas. E nós temos agora as lajes, tá? As lajes. Essa laje, a gente consegue observar ela de baixo, tá? Aqui do porão. Então, se eu tivesse no porão aqui, tá? Se eu tivesse aqui no porão, se eu olhasse para cima, eu conseguiria ver essas lajes, né? O fundo dessa laje. E essa laje, tá? Ela não é uma laje maciça, não é uma laje maciça, ela é uma laje de vigota, uma laje pré-fabricada, tá? Essa setinha aqui indica a posição, o sentido dessa vigota, tá? Esse sentido, como eu havia dito, ele é importante, né, para posicionar a vigota. A vigota vai ficar assim, ó. Vai colocar a vigota dessa forma, dessa forma, ao longo, né, do comprimento da laje, tá? E entre as vigotas a gente coloca um material de preenchimento, que no caso ou é uma lajota ou é um tijolo, um isopor, tá? Então, todas aqui têm laje, ok? E aqui, tá? Ah, professora, mas aqui nesse retângulo aqui, a gente tem uma laje L7. Pois então, essa laje L7 é o chão, tá? É o chão. Isso aqui é como se eu estivesse de cima olhando o meu térreo, tá? Então, aqui eu tenho uma laje L7. E aí começa a minha escada. Começa a minha escada por aqui, ó. Começa a minha escada por aqui. Então, a minha escada, ela tá ancorada nessa viga 105, tá? Que é essa viga aqui. E ela começa aqui e vai pro pavimento superior, tá? Então, eu tenho que ter esse piso. Imagina se não tivesse esse piso aqui, vocês iam cair no buraco, né? Então, tem esse piso aqui, tá? E a escada nasce na viga, tá? Ela não nasce na laje, não pode, tá? A escada, ela tem que ter um apoio, que no caso é a viga, tá? Essa viga lateral não dá apoio à escada, e nem essa daqui, tá, gente? É só essa daqui do início e essa aqui do andar superior de cima, tá? E aí, nós temos o sentido da nossa escada. Essa escada, ela é chamada de escada em L. A escada aqui do fundo é uma escada reta, tá? Que é a mais simplesinha que a gente tem, tá? Então, aqui não tem muita descrição a respeito do projeto estrutural, tá? Apenas com o requisito das dimensões e posição dos elementos estruturais, né? Porque é uma planta de forma, tá? Bom, então, aqui a gente tem a planta de forma do pavimento superior do primeiro pavimento, tá? Então, aqui, observem que aqui não tem laje, olha só, aqui, ó, nesse trecho aqui, não tem laje. Por que não tem laje? Porque ela tá recebendo a escada, tá? A escada chega nessa viga aqui, ó.
Então, aqui, nesse trecho aqui, ó, da escada aqui, ó, tá? Que a escada tá subindo, né? Então, ela vai mudando, ela vai aumentando o nível dela, né? Então, ela tem um vão aberto aqui, tá? Então, daqui, dessa viga V4, 204 aqui, eu consigo ver lá embaixo, tá? Então, aqui não tem laje. Então, aqui nós temos as outras lajes, perceba aqui, ó, L7 tá pra cá agora, né? Aqui continua tendo laje pré-fabricada. Percebam que alguns pilares morreram. Esse pilar P12 aqui morreu. Esse pilar 16 também morreu. Ele não vai para a planta de cobertura, tá? Isso é importante ver, né? As rachúrias aqui, ok? Então, a gente tem todos esses detalhes, né? Continua aqui com a direção das vigotas, tá? Aqui nós temos um vão aberto, tá? Então, aqui, ó, esse X aqui significa que não tem laje, tá? Então, aqui é um vão aberto, ok? Então, isso aqui é como se fosse uma clarabóia, tá? No projeto arquitetônico, aqui, ó, nesse trecho aqui, isso aqui é uma suíte, tá? Essa laje L5 aqui é onde fica a suíte. Então, aqui tem um banheiro, tá? Optou por não colocar uma viga aqui, senão ia ficar muito próximo uma da outra, sabe? Então, optou por deixar as paredes sobre a laje, tá? Então, nós temos um banheiro aqui, e aí a janela do banheiro dá para essa clarabóia aqui, tá? Ah, professora, por que não faz a janela virada para esse lado de cá? Porque esse aqui é o limite do terreno. O proprietário, ele decidiu fazer a construção nos limites do terreno. Ele não respeitou os afastamentos, tá? Então, como ele não respeitou o afastamento lateral, a gente teve que fazer uma clarabóia, tá? Que é justamente esse trecho aqui com vão aberto, tá? Então, a gente fez esse trecho com vão aberto para poder colocar a janela do banheiro, né, para esse lado de cá, ok? Então, aqui, esse aqui é a laje do primeiro pavimento, tá? E a gente tem a última, que é a laje de cobertura. Então, aqui a gente já percebe que todos os pilares morrem nessa laje, obviamente, tá? A gente vê um X, né, nesse trecho aqui, que é o trecho onde tinha escada. Poderia colocar uma laje aqui, depois que passou a escada? Poderia, tá? Mas aqui se optou por deixar um vão aberto mesmo, até mesmo para dar uma claridade e também ser uma fonte de luz, né, para esse andar aqui, tá? A gente também colocou janelas, né, nessa parede, a parede que está aqui sobre essa viga 204, a gente colocou janelas aqui, então, até mesmo por uma forma também de, né, uma clarabóia, né, a gente optou por não colocar uma laje aqui, tá? Então, deixou esse vão aberto aqui na cobertura, né, para dar também uma função de clarabóia. E aí a gente tem as demais lajes que se repetiu, né, do pavimento, do primeiro pavimento, pro pavimento da cobertura, tá? Então aí nós temos a planta de forma final, né, de todos os pisos, tá? Então aqui do lado nós temos algumas descrições, né, tabelinhas a respeito dessa estrutura, né? Aqui, ó, observem que essa aqui, ó, é a legenda dos meus pilares que morre, que nasce, né? Então, aqui eu tenho os desenhos, tá? Aí nós temos as tabelas de aço, o aço que foi utilizado, né? Foi o CA50 e CA60, tá? Isso aqui era para os aços que a gente usa nos blocos de concreto para fazer um muro de arrimo, tá? Aí, isso aqui são informações do muro de arrimo, de forma geral, tá? Usou bloco de concreto para fazer esse muro, tá? E aqui são algumas descrições, tá? Da forma, né? Para essa estrutura, tá? Então, aqui a gente tem o volume de forma, né? O volume de concreto. Aqui também dá o quantitativo de barras de aço. Aqui nem era necessário esse quantitativo de aço, né? Porque é interessante ficar no projeto estrutural, né? De detalhamento das armaduras, tá? Mas aqui vem, né, o quantitativo de formas, né, em metro quadrado, né, em área, e o volume, né, porque é interessante para a gente saber o volume total de concreto que a gente vai precisar, tá?
Bom, no outro, nessa segunda prancha, a gente vem com o projeto detalhamento estrutural da fundação. Então, aqui nós temos a sapata S1, tá? Só que aqui ela foi identificada com P1, né? Por causa do pilar que vem nela aí. Então, aqui nós temos todo o detalhamento dessa sapata, tá? Então, a sapata, eu ainda não falei sobre a distribuição da armadura dela, tá? Mas falando de forma bem geral, tá? A gente tem a armação dessa sapata na parte inferior, que é essa parte aqui, ó. E ela é armada nas duas direções, né? Então, aqui, ó, a minha sapata, né? Ela tem um eixo aqui e um eixo aqui, né? Um eixo X e um eixo Y, que a gente fala, tá? Isso aqui é a vista superior da minha sapata, ok? Então, a gente posiciona as barras no sentido longitudinal e transversal, tá? Então, ela é armada nas duas direções. E aqui vem a descrição dessas barras nas duas direções, tá? Só que aqui ela é quadrada, perceba que é 1,30 m por 1,30 m, né? Então, ela é quadrada, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que as armaduras vão ser distribuídas da mesma forma, tá? Então, são 4 barrinhas de 12,5, tá? Com espaçamento de 30. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 barrinhas com diâmetro de 12,5, tá? O diâmetro da barra. E aí, elas estão espaçadas, então, o espaçamento aqui, ó, a distância entre elas aqui, ó, entre as barras, é de 30 centímetros. Ah, e lembrando, tá? Essas armaduras de fundação também tem que respeitar um cobrimento. Então, perceba que tem uma distância aqui da face da barra até a parte aqui externa da minha fundação. Então, continuando aí, tá? Então, assim, o espaçamento entre as barras, tá? Esse C, né? A cada 30 centímetros nós temos uma barra. Então, é o espaçamento aqui, o espaçamento aqui entre essas barras, tá? É de 30 centímetros. Isso vai funcionar da mesma forma para esse sentido de cá aqui, ó. Ok? Então, essas armações são colocadas no fundo, tá? Da minha sapata, como é mostrado aqui, ó, tá? Então, a gente precisa fazer um corte transversal, tá? Mostrando esses dois sentidos, né? Seria um corte aqui e um outro corte aqui, justamente para mostrar essa parte da armadura, tá? Bom, funciona bem similar com lajes, né? Bom, então aqui, a gente, além disso, tá? A gente precisa colocar um arranquezinho para ligar a sapata com o pilar. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma armadura mais compridinha aqui, tá? Ligando aqui na sapata, que é justamente essa parte aqui, que é o arranque do pilar, tá? Então, nós temos um trechozinho aqui, né? Vertical, e um outro horizontal. Esse horizontal aqui de 30 centímetros, tá? Que é o comprimento, ele que vai ligar com essa armação aqui do fundo, tá? Vai fazer a ligação, né? A conexão com a fundação, tá? Então, aqui a gente tem a descrição dessa armadura, né? São 6 barras, né? Com um diâmetro de 10, tá? Com um comprimento de 101 centímetros, tá? Então, aqui tá a dimensão do pilar, 15 por 30, tá? Então, aqui a gente pode contar quantas barras. Ele falou que é 6 barras dessa daqui com diâmetro de 10. Então, olha só, eu tenho 1, 2, esses pontinhos pretos aqui, 3, 4, 5, 6. Então, é isso mesmo, tenho 6 barras distribuídas ao longo da seção transversal do pilar, tá? O pilar tem 15 por 30, tá? E aqui nós temos a descrição, tá? Descrição aqui da minha
do meu estribo, tá? Então, observem aqui o meu estribo. O meu estribo, ele tá assim, vou desenhar aqui. Ele é 9 por 24, tá? Então, o estribo, ele tá assim, 9 por 24. A gente chama, tá? Na engenharia, a gente chama esses comprimentos aqui, esses lados do estribo, de perna, tá? Então, aqui, essa perna aqui tem 9 centímetros de comprimento, essa de cá tem 24, tá? Percebo que forma um retângulo, né? Então, né, a soma desses lados aqui tem que dar 74 centímetros, tá? Então, vamos ver se dá isso mesmo? Então, o comprimento total do estribo, ele vai ser 9 vezes 2, né, que é 2 lados aqui, né, mais 2 vezes 24. Então, aqui, 9 vezes 2, 18. 24 vezes 2 vai dar 48. Então, o comprimento total aqui desse estribo, tá? Fazendo a conta aqui, dá 6, 5, tá dando 66. Oxa, professora, tá dando 66 e aqui tá dando 74. Então, o que acontece nessa situação, né? Eu fiz a conta dele assim, fechadinho. Mas o que acontece? Tá vendo esses risquinhos aqui? Esses risquinhos aqui? É um risquinho que ele fez assim, ó. O que é isso? Isso é a dobra. Imagine você pegar uma corda não, um arame, fazer um quadradinho e amarrar, tá? Porque ele tem que ficar certinho. Você precisa fazer deixar um comprimentozinho para amarrar, porque se eu colocar 66 centímetros, né, comprar 66 centímetros para fazer essa configuração aqui, eu não vou conseguir. Vai chegar aqui, vai ficar um espaço vazio. Eu preciso deixar isso aqui firme, no formato certinho. Então, eu preciso de uma sobra para fazer o amarre, tá? Então, são dois, né, ganchinhos aqui, né? Então, é como se eu somasse aqui, aqui já vem escrito, ó, tá vendo que tem um 5 aqui? É justamente para mostrar esse comprimento. É como se eu tivesse então, aqui foi utilizado 3, né, desse estribo, tá? Com um diâmetro de 5. Então, esse estribo aqui, tá, tem um diâmetro de 5 milímetros, ok? Bom, isso é replicado para as outras fundações, tá? Então, deixa eu só reduzir o zoom aqui. Então, foi replicado para todas as fundações, esses quesitos, tá? Todas as fundações aqui são quadradas, tá? Então, a mesma distribuição de um lado, né, da armadura é igual para o outro, ok? Não teve nenhuma retangular, tá? Então, segue no mesmo comportamento. Aí, esse trecho aqui. Esse trecho aqui é a mesma coisa desse detalhamento aqui. Só que esse detalhamento lateral, ele é mais rico em detalhes, né? Porque aqui tem um corte, né? Mostra o pilar, mostra a seção cortada, né? Nesse sentido, né? E no outro sentido, né? Então, tem 2 cortes aqui, né? Mostra o detalhe do arranque do pilar, né? Então, aqui é mais rico em detalhes, tá? E aqui é também uma informação sobre a armadura, tá? Nesse desenho aqui, ok? Então, aqui tem as dimensões da fundação, tá? Então, a fundação, ela tem, em área,
né? 1,30 m por 1,30 m, que foi aquele que a gente estava vendo. E a altura dele é 40. Então, vamos ver se é 40 mesmo. Então, a altura dele aqui, 40, isso mesmo. Então, essa aqui é a dimensão da sapata. Esse X e esse Y é o sentido, né, o quantitativo, né, o detalhamento da armadura para essas direções, tá? Como se tivesse um eixo aqui, como vocês viram lá em Lagens, tá? X e Y, tá? Normalmente esse eixo segue o eixo do pilar, tá? Então, só colocamos bonitinho aqui, Y e X. Então, cada um aqui vem especificando a armadura para cada direção, tá? Então, essas linhas aqui, ó, representam justamente aquela armadura, tá? E aí, isso se replica para todos aqui. E nós ainda temos um quadro dando essas mesmas informações, tá? As referências, né? É claro que a gente podia colocar aqui o nome da sapata S1, S2, só que optou por essas referências, por quê? Porque tinha sapata com mesmas dimensões, olha só. Aqui a gente vê P1 e P15, isso significa que a sapata tem a mesma dimensão, tá? E com a mesma distribuição de armadura. Então, ele agrupou essas coisas para a tabela não ficar muito longa, tá? Então, aqui tem a dimensão da sapata, né, em área, a altura dela. Aqui nós temos as armaduras, tá? Em relação ao eixo X e o eixo Y, tá? Então, essas são as informações a respeito disso, tá? É interessante também colocar com relação à descrição da armadura, tá? Colocar aqui que a armadura é uma armadura de aço CA50 e CA60, tá?